As Escrituras não são um livro de filosofia cheio de conjecturas humanas acerca de atributos e ensinamentos de Deus. A Bíblia é um registro das ações do Senhor na história, desde o início dos tempos. Por meio desses eventos, podemos aprender quem Ele é e quais são os seus planos para a humanidade. Nessa semana, vamos considerar como os salmistas reconheceram a obra de Deus na história da nação de Israel. Lição 10. Você está pronto? Caneta na mão, Bíblia, lição, papel para anotação. Lembre-se, em casa você estuda, aqui você compartilha o aprendizado, que é o que eu vou fazer com você agora. Compartilhar o meu aprendizado, dar sugestão de como desenvolver uma abordagem para a sua apresentação na classe da Escola Sabatina. E olha, para quem não é adventista, para quem não está interagindo como professor de unidade de ação, eu digo assim, você é muito bem-vindo a esse canal. E aqui aproveite, porque você vai aprendendo caminhos alternativos para o estudo da Bíblia. A Bíblia é um livro só, tem uma verdade só, apresenta um caminho só, que é Cristo Jesus, mas existe forma de nós interagirmos com a palavra de Deus. E a lição da Escola Sabatina é o método que a Igreja Adventista adotou para motivar o estudo da Bíblia e aprendermos com a lição como melhor crescermos nessa experiência do conhecimento da palavra de Deus. Então seja bem-vindo. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho para que o nosso canal esteja sempre à sua disposição. Assim que a gente publicar algo, você possa ser informado e estar em tempo real conosco, ok? Bom, o Salmo 78, versos 3 e 4. Leia ali. Vamos ler? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha, eu descobri nesse texto uma estrutura quiástica que eu acho extraordinária. Eu vou apresentar para vocês aí, dê uma olhada na tela. Tente ler o verso agora, seguindo as cores da letra. Letra A com a letra A', depois a letra B com a letra B' embaixo e o ponto central do texto, a letra C. Entendeu? Vamos lá. Letra A. O que ouvimos e aprendemos, lá embaixo, os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Em outras palavras, o que é que nós ouvimos e aprendemos? Nós ouvimos e aprendemos sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que os nossos pais nos contaram? Contaremos à geração vindoura. Legal, né? E, finalmente, o ponto central do texto é o seguinte: não esconda a verdade dos seus filhos. Não esconda. Então, o ponto central da sua abordagem nessa semana deve estar o que não podemos esconder. Tranquilo? Eu vou por esse caminho. E eu começo com a lição de domingo, depois vou para quinta-feira, aí eu sigo segunda, terça e quarta. Beleza? Esse é o esboço. O que não podemos esconder? A incansável fidelidade do Senhor, não dá para esconder. O que não podemos esconder? A supremacia do Senhor. O que mais não podemos esconder? O louvor ao Senhor. Não podemos e nem devemos esconder o nosso arrependimento. E, finalmente, não podemos esconder a nossa relação com Cristo. Esse é o esboço. Que Deus te abençoe e apresentá-lo de forma plena na sua unidade de ação. Vamos aos pontos de cada um? A incansável fidelidade do Senhor. Aí você lê o Salmo 78. Não lê na classe. Você vai ler durante essa semana para você pegar o fio da meada e anotar o que você vai abordar. Eu coloquei 3 pontos importantes. A raiz da infidelidade humana está em 3 pontos. Esquecer-se das ações de Deus no passado, não confiar nele e não obedecer sua lei. Então Israel passou por essa experiência. Eles se esqueceram dos feitos do Senhor no passado. Querido, querida, dê uma olhada para trás, veja as bênçãos que Deus já tem derramado na sua vida. Se você esquecer delas, você vai estar com uma raiz de infidelidade humana. Você olha para trás, para as ações de Deus no passado, e olha para frente, confiando de que Ele vai agir novamente. Por esta razão, você passa a obedecê-lo. A história de Israel foi o inverso. Não olharam para trás, não olharam para frente e nem obedeceram à vontade do Senhor. Que esse mau exemplo não seja
seguido. Não podemos esquecer a supremacia do Senhor, lição de quinta-feira, lembre-se. A escolha de Israel e a nossa escolha. Quando Deus escolheu Israel, Ele não escolheu apenas como uma nação. Lá na criação, Ele já preparou Adão e Eva com um propósito. E muito antes de Israel existir, a ordem dada a Abraão, a promessa dada a Abraão, por exemplo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem um plano muito mais abrangente do que para Israel. O plano de Deus, a supremacia do Senhor, alcança todas as nações. O que não podemos esconder? O louvor ao Senhor. Leia o Salmo 105. Imite a fé dos pioneiros. Interessante, o Salmo 105 ele aponta para essa questão da nossa fidelidade às maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. É o olhar para trás. Se você não olhar o que Deus tem feito ou fez pelo seu povo no passado, você não vai ter confiança para o futuro. O Salmo 106 fala da necessidade de nós não escondermos o nosso arrependimento. Você, de fato, está arrependido diante de Deus dos atos que você tem praticado? Não esconda isso. E, finalmente, a nossa relação com Deus. E aí eu deixo a lembrança da parábola da videira, que é a lição de quarta-feira, ok? A parábola da videira, ela está, veja, nós temos em São João 15 uma parábola da videira, mas no Salmo 80 você estuda esse tema também. Por que ela se tornou ruim? E qual é a súplica do salmista no Salmo 80? A súplica do salmista no Salmo 80 é assim: restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que súplica! Podia ser a nossa oração de encerramento. Muito bem. Ellen White nos aconselha a ler o Salmo 105 e 106 pelo menos uma vez por semana. E aí, uma escritora, ela nos aconselha a considerarmos o Salmo 105 e 106 pelo menos uma vez por semana. E olha, eu faço um apelo para você fazer essa experiência. Reserve um dia na semana. O 105 fala da maravilhosa obra de Deus por seu povo. E o 106, da graça de Deus e a ingratidão de Israel. Pronto? A maravilhosa obra do Senhor e a graça de Deus são temas para ler até que Ele venha. Mas enquanto isso, vamos orar. Eu convido você a fechar os olhos, porque a nossa oração hoje está contida no livro de Salmos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que possamos dar graças ao Teu santo nome e venhamos nos gloriar no Teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todos digam amém. Aleluia.